Um abraço, um bom dia para você. É um prazer ter você aqui na Rádio Segredo FM, na Rádio Web Regional e na Rádio Sport MS. Bom dia, Marcos Tavares. Seja bem-vindo aqui ao nosso Bate-Bola 106. Bom dia, eu estou com o áudio baixo de vocês aí. Tá com áudio baixo? Vamos. Aumente aí. Melhorou? Oi, melhorou? Não, não estou ouvindo o que vocês estão falando, bem baixinho. É. Alô, melhorou? E aí, agora sim. Então, tá bom. Ô, Marcos, é um prazer ter você aqui na Segredo FM, no Bate-Bola 106. E eu queria que você desse um panorama, né, dessas duas rodadas da Série B, né, da competição, que vai efetivar 2, e tem gente que fala até em mais clubes para a Série A. Na verdade, assim, foram 2 rodadas bastante disputadas, jogos bastante disputados. Em Três Lagoas nós tivemos um gol de empate aos 48 minutos, né? Isso. E também tivemos uma partida atípica em Coxim com a Portuguesa dando certo aquilo em que todo mundo criou expectativa, que era uma grande equipe, vencendo o São Gabriel também lá em Coxim, né? Eu diria então que na parte técnica eu acho que a gente tem avançado. O Águia e o Corumbaense fizeram um grande jogo lá em Corumbá, tecnicamente baseado em que os 2 clubes são campeões estaduais e que buscam ascender para a Série A. E o ponto negativo, talvez seja a condição dos gramados de todas as cidades em que a gente jogou, né? Corumbá, apesar de ter um grande gramado, ainda está judiado pela falta de água. Coxim, que já foi um dos melhores gramados do estado, em situação lamentável. E o Jato da Luz, as imagens que vocês puderem produzir, puderem acompanhar, realmente eu diria 80% do gramado é uma falha de grama e não gramado, né? Algumas providências estão sendo tomadas e a principal delas, obviamente, que é água, né? A situação que o gramado chegou é porque faltou água. E nós estamos providenciando isso junto aos clubes que jogam em outros estados para poder a gente ter uma qualidade de jogo melhor daqui para frente. O gramado de Camaquã, que vai receber o próximo jogo de São Gabriel, estive lá na oportunidade na instalação, estamos providenciando a instalação da iluminação. Ficou muito bom, um gramado bem tratado. Acho que talvez seja nessas disputas o melhor gramado que a gente vai ter para jogar. E a questão negativa, que são a questão dos laudos, né? As equipes não apresentam e agora com a nova legislação isso ficou interrompido, porque para a Série A, já na vigência da nova lei, eles baixaram o prazo do arbitral para 45 dias, mas se a equipe não apresentar todos os documentos exigidos pela lei, ela nem pode participar do arbitral, ficando fora, inclusive, de tabela e regulamento. Então, isso vai fazer com que os dirigentes acordem para uma realidade que eles ainda não entenderam, que antes de ter o time, eles precisam ter uma casa onde jogar. Então, isso vai corrigir problema de laudo e problema especificamente que cai sobre a organização, é que se a gente pode ou não marcar um jogo em tal estado, em tal data, em tal local, entendeu? Para que a gente tenha uma serenidade para o torcedor ir ao campo e saber lá que vai ter o portão aberto, que vai ter a venda de ingresso. Então, isso tudo a gente tem cuidado com muito carinho, já para a Série A e corrigindo agora na Série B. Ô Marcos, uma questão, né, que sempre a gente é indagado aqui: por que a federação aceita esses clubes que não tem o estádio? Vamos aqui falar de praticamente são todos, mas por exemplo, o São Gabriel colocou o time no campeonato, mas não tem o estádio para jogar, está jogando fora e com portões fechados, né? Por que a federação não tem uma autonomia para falar, você não, a partir do momento que você não tem o estádio, você não vai jogar? Então, David, o que eu acabei de explicar aqui, nós não tínhamos autonomia legal para fazer isso, a lei não nos permitia. E quando o time apresenta, por exemplo, São Gabriel apresentou
a autorização para que fossem feitos jogos no estádio dele. Apresentou os outros contratos todos como se o jogo fosse lá. E nesse meio caminho, acabou ficando sem o estádio. Então a gente não tinha um amparo legal. Agora não. Agora a gente vai fazer o arbitral. No arbitral, quem não apresentar todos os documentos nem vai participar da competição. E aí a gente vai correr um risco realmente de ter algumas equipes fora e ter que chamar outras da Série B. Tá. E outra questão, né? Você já falou do gramado e tudo. A federação não poderia, por exemplo, quando chegasse lá na hora do jogo, né? Ver que o estádio das Moreninhas, né, o Jacques da Luz, não tem condições da prática do futebol profissional, não tem, né? Ela não poderia ter intervido nisso daí para fazer alguma coisa. Eu não digo, eu volto a falar, federação não tem obrigação nenhuma de arrumar estádio. Eu sou contra isso. Os clubes que têm que arrumar os seus estádios. Mas a federação não poderia ter indeferido o jogo lá na Moreninha? Na verdade, a gente tem que criar um mecanismo nesse sentido. A gente não tem um mecanismo que nos ampare para fazer essa proibição. Mas nós já discutimos isso numa primeira reunião que a gente teve com os clubes da Série A, e realmente a gente vai colocar isso no regulamento. O estádio que não apresentar o gramado em condições de uso, ou que apresente o gramado em condições de risco para a prática para o jogador, a federação não vai autorizar o jogo lá. Agora, outra questão que saiu divulgado, né, bem antes de começar o campeonato e agora depois que começou, a situação do misto, que não está com o CNPJ apto. E a federação aceitou que o misto participasse do arbitral e, consequentemente, está no campeonato. O que a federação tem para falar sobre isso, sobre essa questão do misto não ter o CNPJ apto? Então, Rodair, se na verdade a gente fez algumas consultas e essa responsabilidade é do clube com a Receita Federal, tá certo? O clube possui um CNPJ que está ativo ou inativo, era uma relação com a Receita Federal. O que o misto fez? Ele apresentou, fez a eleição normalmente, registrou e apresentou os documentos na Receita Federal para duas coisas: a troca do responsável pelo CNPJ do clube, que é o atual presidente, e também o pagamento das multas pela não apresentação do imposto de renda no prazo previsto. E isso o misto fez e apresentou. A Receita tem um prazo para fazer isso. E não é a federação e não é ninguém que possa dizer o seguinte: seu prazo esgotou, né? É o contrário. Então a gente, legalmente, o misto possuía um CNPJ, estava inativo e ele provocou essa aptidão. Então a federação não tem como proibir o clube de jogar em função disso. Tá, outra coisa é a questão dessa reportagem que saiu na TV Morena, onde ela coloca as respostas como se fosse dado pela sua pessoa, falando que o Jacques da Luz tem todos os laudos, mas agora está impedido de ter o público. Eu confesso para você que se tem todos os laudos estão vigentes, não tem por que o público não participar. E caso tenha alguma coisa realmente para impedir, como que já teve duas partidas no Jacques da Luz sem que não tivesse essa proibição? Bom, deixa eu falar, isso é a parte legal, né? É meio complexo de entender, mas eu vou procurar simplificar. Nós tínhamos uma lei, a 10.671, que é o Estatuto de Defesa do Torcedor. E essa lei estabelecia o que os clubes participantes da competição tinham que apresentar. E entre as coisas que ele teria que apresentar são esses laudos, correto? Correto. O Jacques da Luz tem os laudos vigentes até janeiro de 2024. Todos os 4 laudos, eles estão vigentes, né? Então, legalmente, o Estado teria a condição de sediar os jogos. E assim foi feito nas duas partidas. O Ministério Público tem um prazo para se manifestar sobre algumas incorrências. E ele o fez
na segunda-feira após as duas partidas. Pedindo, ele não pediu um novo laudo, nada disso. O que o Ministério Público pediu e proibiu a presença do público é em função dos clubes não terem apresentado um novo documento que está na Lei Geral do Esporte, na Lei 14.597, que é a nova lei que está regendo o esporte brasileiro. As demais leis esportivas, salvo uma ou outra, foram extintas, inclusive a Lei 10.671. Hoje nós não temos mais o Estatuto de Defesa do Torcedor, tá certo? Ele está extinto, ele está cancelado. E nessa nova lei, ela não regulamenta. Quem tinha que regulamentar isso era o Ministério dos Esportes, e ele não regulamentou. Então hoje eu diria para você que, como os advogados falam, nós estamos aí numa flutuação jurídica entre uma e outra lei. Nós acabamos ontem de fazer umas consultas que eram necessárias, e hoje estaremos protocolando no Ministério Público uma justificativa, apresentando, obviamente, os documentos que eles solicitaram, mas uma justificativa para entender como que vai ser daqui para frente. Né? Como que o Ministério Público vai exigir um laudo em que esse laudo, a lei está extinta. Então, hoje não existe um formulário para o laudo. A lei só fala em que tem que ser produzido o laudo. Então, vai ser usado o mesmo laudo? Ok, então nós vamos usar esse mesmo laudo. Quem vai regulamentar isso? Né? O Ministério do Esporte tem que regulamentar, senão a gente não tem como apresentar nada, porque a gente não tem nem o modelo do que apresentar. Várias perguntas estão chegando aqui, e uma delas é do Márcio. Pergunta para o Marcos Tavares o que a Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, qual que é o projeto para tirar o futebol sul-mato-grossense da penúltima colocação, já que hoje nós estamos aí no ranking de 27, nós estamos em 25º, é isso? Bom, deixa eu explicar. Primeiro, a federação tem feito diligências com a CBF no sentido de a gente ter mais vagas nas competições nacionais. O ranking é construído pela participação dos clubes nas competições nacionais. Pois bem, aí nós fazemos a nossa parte, federação. Nós tínhamos apenas uma vaga na Copa do Brasil, a federação foi lá, brigou, se reuniu, arquitetou e conseguimos mais uma vaga na Copa do Brasil. E aí vem o trabalho do clube. O clube tem que se organizar para participar das competições nacionais, né? Nós temos uma vaga na Copa, nós temos 2 vagas na Copa do Brasil e nós temos uma vaga ao campeão no Campeonato Brasileiro da Série D. A cada fase que você avança, você vai tomando ponto no ranking, tá certo? E aí, fica o Márcio, para o Márcio entender, a federação não tem time. Nós administramos o futebol. A nossa parte é conseguir as vagas para os nossos times. Isso tem sido feito. O que acontece? O clube, quando vai jogar, todos tiveram a oportunidade de ver a participação do Operário esse ano, do Costa Rica ano passado, do Acigalanense em anos anteriores, ou mais atrás do Sene, né? Então, esses clubes não conseguem avançar nas fases das competições. E isso a gente acaba perdendo pontos para outros de outros estados que passam de fase. Vou dizer aqui, a nossa briga direta por algumas posições era com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem time na Série C e na Série D. O time do Espírito Santo passou a competição para a 3ª fase da Copa do Brasil. E nós, esse ano, tivemos o Costa Rica, que não avançou de fase, e o Operário, que avançou na 1ª fase e não foi para a 3ª. Ou seja, a gente parou na 2ª fase. Então, só aí aumentou a distância Marcos, para o Espírito Santo na competição. Desculpa te interromper, eu acho que foi só o Operário, né, que jogou a Copa do Brasil. O torcedor entende que a federação não está fazendo nada
para que os clubes melhorem. Não, nós estamos fazendo para o futebol. A obrigação de ter elenco, de viabilizar a participação nas competições, é dos clubes, não é da federação. Tanto é que na Copa do Brasil, eles recebem uma cota de 700 mil na primeira fase e 900 mil na segunda. Justamente para isso. Esse ano, o governo estadual fez um aporte de 450 mil para os clubes que participaram de competições nacionais. E esse dinheiro não vem para a federação. Esse dinheiro não é a federação que administra, são as diretorias dos clubes. Então, se existe um culpado em que o Mato Grosso do Sul está em últimas colocações, também parte desse processo é do clube. Outra coisa que estamos sendo bem cobrado aqui, por que não tem um calendário no segundo semestre? Todas as federações, a nível Brasil, têm um calendário, tem a Copa X, Copa Y no segundo semestre, que vale vaga. Estão até aqui, estão citando a Copa Mato Grosso, né? Agora que deu uma vaga na Copa do Brasil e uma vaga na Série D. Por que Mato Grosso do Sul não tem um calendário no segundo semestre? Porque os clubes assim não querem. A federação, Rodair, vive dos clubes, né? Quando você vai propor um campeonato, por exemplo, nós tivemos a primeira reunião agora da Série A. Os clubes não querem um campeonato com mais de 3 meses de competição e mais um mês de contrato. Então nós temos 4 meses para fazer uma competição. Por isso que a gente joga nas quartas-feiras, no domingo. Se a gente tivesse a participação do clube durante o ano todo, nós teríamos um calendário profissional durante o ano todo. É que o clube que participa da Série A e participa da Série B, eles não querem um calendário de 8, 10 meses. Eles querem um campeonato de 4 meses. Então isso tem que ser dito que não é culpa da federação, isso é culpa dos clubes. Porque pela federação nós teremos um campeonato mais longo, começando em março. Nós não temos necessidade de começar o campeonato dia 28 de janeiro. Nós podemos começar em março. Até por conta que esse calendário desse ano, ele é estendido. O ano passado, ele foi reduzido porque a Copa do Mundo foi em novembro, no Emirados. E aí, esse ano, não, ele é estendido. Então, nós poderíamos começar, por exemplo, o campeonato estadual em março e terminar ele em setembro. Agora, os clubes que não desejam isso, né? Por quê? Porque o clube depende de conseguir um patrocinador, o clube depende de um repasse da prefeitura, e a prefeitura, vou dizer assim, repassa X para 3 meses, e repassa X para 6 meses, não é um repasse. Se você disputar em 3 meses é X, se você disputar em 6 meses é X mais 1, né? Então não tem dinheiro, o clube não tem dinheiro para fazer uma participação mais longa. Isso eu sempre falo, né, que eu já participei de vários arbitrais aí. Está baixinho a sua pergunta. Tá. Não, eu estou falando que eu já participei de arbitrais, onde eu vi que a federação coloca sempre um calendário para o segundo semestre. E os clubes realmente não querem. Né? Fica difícil até para a federação. E outra coisa que eu falo, que os clubes são soberanos, né? A federação só administra, só ressaltando tudo isso que você falou. Ô Marcos, Série A, né? Série A, você já falou que mudou algumas coisas, e uma outra pergunta minha é o seguinte: em entrevista à Rádio Sport MS, foi falado que no campeonato sul-mato-grossense não se jogaria mais com portões fechados. E isso nós vimos que esse ano o único estádio que estava apto era o Jacques da Luz. Depois está sendo liberado aos poucos e está tendo aí um festival de portões fechados no campeonato da Série D. Aí eu acho que a federação poderia intervir com algum método, né, para que não realmente e efetivamente não se jogaria mais com portões fechados. Então, aí eu reporto aquela pergunta inicial. A gente tem amparo legal? Não. Hoje nós já temos. Essa nova lei nos obriga a fazer um arbitral 45 dias antes. E nesse arbitral só vão participar clubes que apresentem todos os documentos da legislação. Então nós não teremos mais portão fechado, todos os estados terão presença de público. Tá. Ô Marcos, desculpa interromper. Essa lei é a lei de quando? Quando começou essa lei?
vigente agora, Isso. ela é uma lei que foi publicada no dia... Foi antes do arbitral, não foi? O arbitral não. Foi após o arbitral? Ela foi publicada dia 14 de junho. E o arbitral da série B foi quando? Da Série B? Isso. Rodrigo, foi 60 dias antes de iniciar a competição. Então por isso que eu tô... se não me engano, essa lei já estava vigente quando teve o arbitral. Então, mas não tinha nada regulamentado. É o que nós estamos brigando agora. Por exemplo, o Ministério Público interditou a pandemia baseado na lei. Mas nós entregamos documentos porque não tem uma legislação. Tem a lei, mas não tem uma regulamentação, entendeu? Tá. Então, hoje a federação pode ser categórica. 2024 não vai ter essa bagunça de portões fechados e time que joga... Um exemplo. O que nós não é nem nós que não vamos permitir. A lei não vai permitir. Tá, e nem essa de... O clube, vou citar aqui o São Gabriel, né, que é de São Gabriel, que um dia joga em Camapuã, no outro dia joga em Coxim. A Portuguesa agora, que depois de um longo e tenebroso inverno volta, no seu primeiro jogo não vai jogar em casa, que vai jogar lá no Sotero Zato, em Cidrolândia. Isso não vai acontecer mais. Não, o jogar, a escolha de onde vai ser jogado é do clube, né? Nós não proibimos, por exemplo, a Portuguesa de jogar em Cidrolândia. Ela vai escolher o estádio lá. Para ela participar do arbitral da Série A, existem duas condições. A primeira é ela classificar na Série B, né? Sim. E a segunda é o seguinte: vou jogar em Cidrolândia, está aqui todos os documentos de Cidrolândia. Se ela faltar um documento, a vaga que ela conquistou, ela vai perder. Entendi. Outra coisa que eu sou muito questionado é a questão de horários, né, de jogos. Quem determina o horário de jogos? Por exemplo, agora tivemos um jogo 10 horas da manhã. É muito difícil jogar nesse horário. O clube. É o clube? O clube define o horário que ele quer jogar e o dia que ele quer jogar. Então tá bom. Por exemplo, vou dizer aqui, a Águia Negra, no meio da Águia, joga aos domingos às 17 horas. O Aquidauana já escolhe jogar no Noroeste, sábado às 15 horas. Então, é outra coisa que eu sempre falo para os nossos ouvintes aqui que me questionam. A federação não tem nada a ver com horário. Quem determina o horário são os clubes, correto? Sim. Marcos, alguma consideração que você quer passar ao nosso... Eu acho assim, que muitas coisas são cobradas como se fosse da federação, e essas cobranças deveriam ser feitas de forma mais efetiva aos clubes, né? A federação organiza a competição, busca o patrocinador, vai atrás dos recursos e tal, e isso a federação tem feito. Você vê, nós temos um parceiro aí, o governo do estado, desde o governo Zeca, que é o maior patrocinador talvez do futebol do Mato Grosso do Sul, com efetiva contribuição na alimentação, na hospedagem, no pagamento de arbitragem, no fornecimento de bola para a competição. Sem isso, inviabilizaria vários clubes. Nós não teríamos 10, nós teríamos aí talvez 4 ou 5. E olha lá ainda, hein? E aí a gente vai fazer a nossa parte, que é buscar esses recursos, parceria com o governo. Nós já tivemos patrocínio da Chevrolet, da Gazin, né? Só que hoje, e isso a gente tem que admitir também, a qualificação técnica da nossa competição é abaixo do que são as outras, né? Sem dúvida. E isso o patrocinador pensa antes de colocar o dinheiro. Ok. Falamos com o Marcos Tavares, diretor de competições da Federação. Marcos, quero deixar à inteira disposição da Federação, sua, a Rádio Segredo FM, Bate-Bola 106 comigo, com o Valdenir da Pax, deixar a Rádio Web Regional, a Rádio Sport MS, onde nós temos esse trabalho também, e você sabe muito bem disso, divulgamos tudo, inteira disposição para qualquer acontecimento, qualquer coisa que aconteça, você queira falar à nossa audiência. Eu agradeço muito e também, da mesma forma, coloco a federação, meu departamento lá, à disposição.
Ok. Obrigado, Marcos. Falamos aí com o Marcos Tavares, diretor de competições da federação, onde eu acho que ele deu uma